Oi, pessoal. Então, hoje o nosso podcast vai tratar sobre um assunto muito importante, tanto para empresários quanto para a população em geral. E os nossos convidados, eles fazem parte do núcleo da CIAF, Núcleo de Jovens. Então, o contador Tiago Lampe Paganini, da Contabilidade A7, e a Isadora Zenere Marcon, isso, gerente comercial da empresa Frutilife de Fraiburgo. Obrigada pela presença de vocês. E para iniciar, eu gostaria que a Isadora contasse um pouquinho sobre o que é o feirão do imposto. Então, Isadora, eh, nos conte o que é o feirão do imposto. Então, pessoal, me chamo Isadora. Bom dia, ou boa tarde, não sei que horário que o pessoal está escutando, mas o Feirão do Imposto ele é um movimento nacional realizado pelo CONAGE, que é o Conselho Nacional de Jovens Empreendedores. Mas ele surgiu em Joinville, aqui em Santa Catarina, pela ACIG, que é a Associação Comercial de Joinville, através do Núcleo de Jovens Empreendedores de Joinville em 2002. Então, foi um movimento realizado em 2002 pelo núcleo que chamou a atenção, né? E foi transformado num movimento nacional, através do CONAGE. Então, nós aqui de Fraiburgo, através do Núcleo de Jovens Empreendedores, nós realizamos esse movimento pelo CEGESC, que é o Conselho Estadual. Né, mas o Conselho Estadual responde ao CONAGE. Então, esse movimento ele acontece todo mês de maio, todo ano no mês de maio, e no último sábado de maio sempre acontece o dia D do Feirão do Imposto. Esse movimento ele tem como objetivo trazer a consciência para a população em relação à carga tributária. Então, hoje no Brasil, a gente, né, convive diariamente com situações relacionadas à carga tributária, se trazem notícias, principalmente esse ano, relacionadas aos impactos dos impostos nos negócios, na população, no preço das coisas, e o Feirão do Imposto faz isso desde 2002, né, então esse ano a gente está trazendo o dia D no dia 30, no dia 30 de maio, que vai ser um sábado, né, e todo o estado, né, todo o Brasil, todos os núcleos que optam por realizar esse movimento, no dia 30 estarão realizando alguma coisa voltada para esse objetivo de conscientização. Sem contar que durante o mês inteiro a gente atua com várias frentes, com palestras, conscientização em redes sociais, vídeos de trends, participação em mídias. Então, esse que é o Feirão do Imposto. Inclusive, hoje vocês já estiveram na escola, já passando um recado para os alunos, né? Jovens cidadãos, né, estão entrando ali É, na vida adulta, começando a pagar imposto, né. já mostrando para eles qual que é a realidade da vida É, isso adulta, aí. não é isso? Tá, então, Thiago, você como contador, quais siglas de impostos você acredita que o empresário deveria entender pelo menos um pouquinho? Vamos lá, tudo bom a todos? Meu nome é Thiago. Então, hoje, no Brasil, a gente tem um monte de impostos, siglas, assim, eu são mais de 100. Se a gente for pontuar todos, são mais de 100 impostos, siglas diferentes. Mas os principais que o empresário tem que se atentar, ao meu ver, é aqueles que a sua contabilidade gera para eles, né? O que que ele paga? Porque nem todo empresário vai pagar todos os impostos, né? Mas boa parte deles vai onerar a empresa. E muitos empresários eles não se atentam nisso dali, de olhar, de saber o porquê, para onde vai o meu dinheiro, esse imposto ele é utilizado para quê? É para assistência social, o governo cuidar da saúde, da educação, é uma assistência social, ele vai repassar como assistência social esse imposto. Isso aí tem que voltar, vai voltar para quem esse imposto? Vai ser utilizado no meu estado, no meu município, né? Então, o empresário, muitos, né, não vamos generalizar, mas muitos só pagam e só se preocupam em pagar e pagar o mínimo possível, né? Mas não para onde que vai o dinheiro. E é isso Uhum. que o Feirão do Imposto vem, né? É conscientizar para onde vai, né, e o quanto que vai mensurar isso. Porque hoje eu, como empresário, sei que eu pago uma alíquota X lá de
tal imposto, né? Ah, no Simples Nacional eu pago 5%, 6%. Se sou uma empresa maior, lucro presumido, lucro real, eu vou pagar um pouco mais, pago tanto. E o cidadão também não tem essa noção, né? Então, assim, a gente tem o próprio Feirão do Imposto, é bom nós pontuar que foi uma conquista do Feirão do Imposto, desse movimento, a Lei 12.241 de 2012, né? Que obriga as empresas a informarem na nota fiscal lá uma média de quanto que qual que é a carga tributária daquele produto ou daquele serviço. Então, foi uma conquista do Feirão do Imposto isso que passou para que o cidadão, a pessoa física final lá, nós for no mercado comprar algum produto, vir no cupom fiscal e ver o quanto que aquela compra, o quanto daquele valor que eu paguei para o produto está indo para a empresa e o quanto que está indo para o governo para alguma assistência governamental, né? Seja na educação, na saúde, segurança pública ou alguma assistência social. Sim. E nós, como contadores, nós estamos no dia a dia da do cálculo do imposto dos nossos clientes e nós sabemos o quanto é importante, o empresário ter essa noção de quanto que ele vai pagar de imposto e o que que vai gerar para ele esse pagamento de imposto. Mas nós temos uma outra questão também, sobre a definição da melhor forma tributária para cada empresa, certo? E nós sabemos, que tudo que você já paga já é difícil para uma grande maioria dos empresários, mas na tua visão, qual o impacto de uma empresa estar, no regime tributário errado? Olha, se criou aos longos dos anos vamos dizer assim, que um mito de que o Simples Nacional é simples, né? Mas para nós que trabalhamos com contabilidade, a gente vê que esse simples não tem nada. Às vezes ele é mais complexo do que uma outra tributação. Só que a gente vê muitos casos de empresas que talvez por falta de conhecimento do empresário, talvez por uma má assessoria, mas não vamos entrar nessa questão, que às vezes estão pagando uma alíquota absurda no Simples Nacional, porque o Simples Nacional ele é escalonado, né? Uhum. Ele aumenta a alíquota conforme o teu faturamento vai aumentando. Então, e às vezes ele está faturando um valor muito alto, a alíquota dele está muito alta, e ele está pagando imposto absurdo que numa outra tributação, fazendo um estudo, um planejamento tributário para aquele negócio específico, seria mais vantajoso ele ir para uma tributação mais complexa, né? Uma lucro real, às vezes, onde ele vai ter créditos, né? Que é muito que essa reforma tributária está forçando o pessoal, né? A sair do simples e ir para o lucro real. Para ter crédito, gerar crédito. Vou ter crédito, gerar crédito, né? Isso existe hoje já, né? Só que com todas essas siglas que a gente tem, né? Que pro ano que vem vão começar a mudar, né? Vai cair o PIS e COFINS, o IPI, vai entrar o CBS e depois o ICMS e o ISS aos poucos. Mas a tributação, eu já vi muita empresa quebrar por tributação errada. Porque por falta de cobrança do empresário se atentar e cuidar dessa parte, porque às vezes a gente pensa, eu tô pagando o contador para isso. Eu tô pagando aquela empresa para fazer tal prestação de serviço em tal área, mas ele esquece que o dono do negócio é ele. Quem vai ganhar ou se prejudicar é ele. Então a gente tem que ter essa consciência de que o empresário, por mais que ele pague um profissional, seja da área contábil, seja da área de segurança do trabalho, seja, né, o que for, mas que ele tem que estar atento, né? Ele tem que ter um conhecimento básico, uma base, não precisa ter o conhecimento técnico total, mas ele tem que ter uma base para ele poder questionar. Por que que aumentou meu imposto? Por que que a minha alíquota aumentou tanto? Qual que é o motivo, né? Porque às vezes num estudo tributário você vê que não é isso aí, tá muito caro. A gente até inclusive teve no último Start Jove ali, né, o empresário que veio fazer a palestra para nós, ele falou isso, que chegaram no momento que eles estavam pagando no Simples Nacional 19% de alíquota. Tipo assim, quando ele falou, tipo, nossa, e eles ficaram muitos anos num profissional e só geravam guia e mandavam, geravam guia. Não foi tido esse olhar de fazer um estudo.
Quando ele viu, eles optaram por mudar de contador, e eles começaram esse profissional apresentou para eles no primeiro mês o quanto que eles economizaram. E ele ficou assim abismado: "Meu Deus, esse valor eu consigo contratar 3 profissionais novos e aumentar a minha demanda, aumentar o meu Uhum. mercado". Então tudo por falta de planejamento tributário, de você saber qual que é a tua tributação mais vantajosa para o teu negócio, que não vai ser a mesma sempre, né. Se a empresa tende a crescer, ela tende a ter que migrar, né, e muitos empresários eles ficam com medo de sair do MEI, não quer mais ser MEI, né, e fica limitando o seu faturamento para ficar no MEI, ou fica criando vários CNPJs para continuar no MEI, né, e isso limita a empresa, limita o crescimento, gera transtorno e risco, né, que é muito arriscado você estar numa tributação errada. Uma coisa que nós sempre falamos para que nós temos os nossos clientes MEI mensalista, e nós fazemos esse acompanhamento das movimentações bancárias, porque eles não emitem nota de tudo. E quando já vai chegando no limite, a gente sempre fala: "Não segure, a tua empresa quer crescer, só que vamos crescer de forma consciente". Uhum. Até porque, é uma questão que um problema que gera é que se o teu imposto está muito alto, o teu serviço ou a tua mercadoria vai ficar mais alto. Porque você vai acabar repassando esse custo para o cliente, não tem como, né, você vai acabar passando para o teu cliente esse custo. Então, vai chegar um momento que você vai perder competitividade no mercado, porque você está cada vez mais você tá faturando, mas seu imposto tá aumentando muito, e você está repassando o custo para o cliente, e se esse teu produto está ficando muito caro, ele vai começar a procurar um produto mais barato, talvez com a mesma qualidade que você vai encontrar. Nós somos clientes de outras empresas e a gente sabe que consegue encontrar, né? E vai acabar perdendo competitividade no mercado. Então, eu vejo que o trabalho do contador e o feirão de imposto também traz essa visão não só para o empresário, mas também para a população, que se o empresário vai pagar mais imposto, ele vai repassar isso para o cliente, trazer essa É, conscientização. no final das contas, sempre o consumidor final que vai pagar, Uhum. né. Sempre vai onerar o É, final da sempre cadeia. é o É. cidadão, né, vamos pôr assim, o povo, né, sempre nós que vamos pagar o imposto, nós pessoa física, o Tiago, a Isa, a Maiara, é sempre nós que vamos estar pagando, Na pessoa na física. pessoa Pessoa Importante física, física. ressaltar né, que no isso. final é a economia ela gira dessa forma, né? Então você gera valor em cima do trabalho, né? Cobra por esse valor agregado, você vai usar esse valor agregado para construir sua vida, né? Hum, Então, no final das contas, pode parecer que está cobrando dos maiores, mas não. No final das contas, está cobrando de todo mundo uhum. na hora da gente fazer a nossa compra, da gente fazer nossa o nosso próprio orçamento doméstico, né, que quando a gente vê aumentar o orçamento, a gente sabe que alguma coisa mudou e pode ter certeza que o imposto tem um impacto muito grande em cima disso, né. E parece pouco, né. "Ai, vai ter um reajuste de 0,5%". Nossa, mas 0,5%, só que é uma cadeia de coisas, né, porque Hum. não vai: "Ai, eu vou aumentar o imposto ali 0,5%". São vários setores que vão ter impacto, que vão se somar, porque pra você chegar a um produto final na tua mesa, ele passa por vários processos, foi do produtor que produziu ou que extraiu, para a indústria, para o que fez o repasse, para o atacadista, para o varejo, para até chegar na tua mesa. E tudo isso aí vai acumulando imposto, né. É um acumulado, É, né. a bitributação que o É, pessoal tanto fala, né, é que nem isso poderia aí, acontecer, é mas isso aí, acontece. Na acontece. prática, todo mundo sabe que quando você repassa, né, de uma cadeia para outra, né, até chegar lá no final para alguém comprar e consumir, tem muito valor agregado em cima e todo valor agregado gera um pouquinho mais, um pouquinho mais, um Até pouquinho mais. porque a base da cobrança de imposto no Brasil é sobre o faturamento, né. É, sobre Uhum. Não é faturamento. sobre o lucro. Né, é sobre o faturamento. Então você vai tributando sempre tributando aquele valor, aquele custo que já tem tributo, vai ser tributado de novo, e de novo, e de novo. E lá no final a gente apresenta hoje o Brasil está com uma média de 32,5% de carga tributária. Se você pensar: "Nossa, mas 32,5% não é tanto, né". Só que é um acumulado, isso é uma média.
Daí você coloca produtos ali que não tem tributação, tipo cesta básica, que é tributação bem reduzida, e é um volume grande, porque você pega assim, o pessoal compra muito mais arroz e feijão do que carro, celular, computador, esse tipo de coisa. Então, isso dilui a nossa carga tributária. A alíquota final geral ela fica baixa. Mas se você fosse separar por segmentos, do básico ao, né, que talvez não seja tão básico, mas que ainda que é essencial para o cotidiano. A Você pega vida também, acontece com esses pega objetos, né? hoje ninguém mais consegue viver, trabalhar e ganhar dinheiro sem celular. Você precisa se Uhum. comunicar, você precisa ligar. E tem uma carga tributária enorme, né? Você pega, por exemplo, o carro. Hoje a gente sempre vê, né? Ah, nos Estados Unidos um carro custa 30 mil, aqui custa 150 mil. Daí você pega, por exemplo, caminhão, né? Que hoje a nossa distribuição da mercadoria no Brasil, ela é 99% por caminhão, né? Rodoviária. Então, o diesel influencia, a gasolina influencia, o pneu influencia. E a carga tributária desses itens, eles, no geral, se diluem por causa do que não é tributado, que é uma quantidade maior. Deixa eu agregar um ponto aqui na nossa conversa, que a gente está falando especificamente sobre a parte de competitividade versus carga tributária, né? Hoje a gente distribui um produto que inclusive vai estar lá no dia D do feirão, que é um produto chamado Nautico. A Naut Company, ela surgiu com o propósito de criar produtos à base de plantas. Tem uma inteligência por trás, é um unicórnio, né? Uma startup que se tornou um unicórnio. Então, a gente vende leite vegetal, creme de leite vegetal, shake proteico vegetal, e eles trazem muito com ênfase no fato de que é um produto indicado para quem é intolerante à lactose, com alergia a leite, ou que não quer consumir nada animal, ou não pode consumir ovo. Então, é um produto muito legal e eles trazem, na essência da empresa a nível global, o produto deve ser saboroso, competitivo em preço e de palatabilidade similar ao produto original de origem animal. E eu estava, né, pesquisando sobre essa indústria que a gente trabalha com os produtos deles, a gente distribui, e o CEO estava comentando que no mundo inteiro eles conseguem ser competitivos com os produtos de origem animal. Então, fica descolado de preço, mas muito pouco. Então, no final das contas, para quem realmente tem uma intolerância ou uma alergia, não fica tão caro para a pessoa comprar e consumir. Fica parecido, o valor do produto é realmente um pouco mais alto, porque tem uma inteligência por trás, mas em questão de alíquota tributária, paga-se a mesma coisa daquilo que é de origem vegetal ou origem animal. E no Brasil, não. No Brasil, além do fato de que as bebidas vegetais são tributadas de maneira mais pesada do que as de origem animal, os alimentos com base animal são da cesta básica. Então, é leite, iogurte, né? Produtos E não tem problema nenhum esse produto ter pouco imposto. Mas alguém está pagando essa conta. Então, Uhum. eles têm uma briga, literalmente uma briga no Congresso, porque, já falando um pouquinho de reforma tributária, os produtos da Nótico iriam se enquadrar dentro da 100% tributados, né? Uhum. E os produtos similares de origem animal, que concorrem, de certa forma, na mesma categoria, não têm tributação. Eles Uhum. estão zerados, né? Então, eles estavam pedindo para ficar pelo menos com 60% apenas, né? Que é uma discussão aí que se tem hoje sobre onde cada produto vai se enquadrar, né? E tá uma briga muito forte. Então, o CEO da Nautico comentando que no mundo inteiro eles não têm esse problema. No Brasil, eles têm. No Brasil, eles têm. E a empresa, ela é uma empresa chilena. Então, a Nautico nasceu no Chile, né? Hoje, o Mercado Livre, a Amazon são investidores da Nautico. Mas aqui no Brasil, eles estão tendo uma dificuldade muito grande, porque já é difícil de competir. A partir da reforma vai ficar pior. Então, eles trazem uma proposta de ser um produto com base vegetal, um preço acessível, e aqui eles ainda não conseguem trazer isso de maneira natural, justamente por conta dessa diferença tributária. E pelo que você já falou do produto, tem outras ocasiões ali, é um produto mais saudável, né? Então, e é uma coisa assim, para e pensa, pô, mas
o governo incentiva algo que vai deixar o pessoal mais doente, ele vai ter que gastar mais com saúde pública do que ele criar incentivo para produtos, alimentos mais sadios que evitam certas doenças. Não que a carne, o ovo, né, a gente precisa disso, né? Uhum. Mas eles acabam sendo utilizados na industrialização de alimentos industriais mais danosos, né? Sim. Então, que acaba ganhando incentivo, né? E daí o governo tem que gastar mais com a saúde, tem que cobrar mais imposto para subir, vira uma. E o próprio CEO, ele comenta sobre a questão da igualdade tributária. Então, não precisa, eles não querem nada além do mesmo, né? Que é uma situação que eles acabam pegando em outros, no mundo inteiro, né? Então, uma coisa que vai muito de encontro com esse problema que você comentou que é gerado pelo fato de que tem produtos que são zerados, mas a cadeia para chegar até o consumidor é bem tributada. Uhum. Então, no final das contas, você paga-se a mesma coisa sobre os produtos, alguns você paga mais, alguns você paga menos, mas no final das contas é uma parcela muito grande do dinheiro que vai para arrecadação, né? E ainda gera essa desigualdade e incompetitividade de preço na gôndola, né? Na gôndola do supermercado, na hora da compra. Então, no final a gente vai pagar a mesma coisa. A diferença é que tem alguns que são mais competitivos do que outros, mas necessariamente, em algum momento da cadeia, existe uma arrecadação muito alta. Em todas as cadeias, seja no transporte, seja na venda, né? Seja na importação, na exportação, em algum momento você vai ter um peso tributário maior. Então, não adianta ter essa disparidade. No final, ela gera uma distorção de mercado que ela não se sustenta por muito tempo, né? E cria daí, vamos dizer assim, injustiças tributárias, né? Uhum. Porque daí um empresário de um ramo alimentício também vai pagar 26% de uma alíquota, enquanto o outro empresário do ramo alimentício também não vai pagar, que nem vai pagar 10, 8, às vezes nem isso, né? Então cria uma injustiça tributária também. Daí umas empresas, a gente vê que as empresas do Brasil, ele se industrializou assim, né? Naquele, tipo assim, favorecendo uns e prejudicando outros. Consciente ou inconscientemente foi Uhum. assim. Por isso que a gente tem uma deficiência tecnológica muito alta. Porque tudo que envolve tecnologia no Brasil é super tributado. Inteligência, por que que o Brasil não tem inteligência artificial? Porque vai tentar montar uma startup, alguma coisa de inteligência artificial para ver quanto você vai pagar de imposto, né? Então, aproveitando o gancho de gestão, eu gostaria que a Isa falasse um pouquinho como que funciona a gestão lá na Frutilife, essa gestão da carga tributária. Legal. Então, a Frutilife é uma distribuidora, né? Então, a gente trabalha entre meio à cadeia. A gente compra da indústria e repassa para o comércio ou para o serviço de transformação, que seriam restaurantes, né? O food service, restaurante, lanchonete, ou para o varejo atacado aí que faz a venda para o consumidor final. Então, a gente está no meio da cadeia. A gente compra produtos da cesta básica, produtos 100% tributados, PIS, COFINS e ICMS. A gente repassa pro comerciante. Então, e trabalhamos integralmente com venda de produtos. Então, necessariamente, a cadeia, ela onera um pouquinho mais quando passa por nós, né? Fazer a gestão dessa carga tributária é um ponto muito importante. Hoje, na Frutilife, a gente conta com uma profissional que tem 30 anos na área fiscal, lá dentro da empresa, que nos dá um suporte maravilhoso nesse sentido. Até a Dani Serafini, que trabalha conosco lá, e nos dá esse suporte em relação à regularidade fiscal da nossa venda, para que a nossa venda ocorra de maneira correta, justamente porque a carga é alta e cometer um erro nesse caminho pode onerar ainda mais a cadeia, sem contar que gera um risco para nós. E a gente acompanha, né, mensalmente essa apuração para entender o quanto que está gerando de impacto no nosso demonstrativo de resultado mensal. A gente tem um acompanhamento mensal do nosso resultado, um gerenciamento interno que nós realizamos, que foi feito um estudo através de uma consultoria que construiu um DRE, onde a gente consegue visualizar mensalmente
o impacto que cada conta, cada linha está gerando no nosso orçamento. E eu acho muito interessante que o imposto, ele ele nos gera um percentual médio, e se eu consigo oscilar 0,5 para baixo, já me dá uma diferença de ganho muito grande na última linha. Assim como se aumenta 0,5 para cima, que parece uma bobeira, né, que nem o Thiago comentou, parece tão pouquinho, 0,5%, mas já me come uma boa parte do meu resultado que eu poderia estar usando para investir, renovar frota, pagar melhor as pessoas que trabalham comigo. Então, hoje, dentro do nosso segmento de atuação, a margem é muito apertada, a distribuição, ela exige uma cadeia muito grande, e fazer essa gestão da maneira correta, literalmente muda a existência ou não da empresa, né. Então, ter consciência sobre a relevância do tributo em cima da nossa venda e tentar encontrar formas de fazer com que isso seja bem executado, para não onerar mais do que deveria e também não me gerar risco, é extremamente importante. Eh, nós como contabilidade, nós temos a gente sempre faz nós temos como se fosse uma escala de clientes A, B e C. Então, a gente classifica os que são o C, o B e o A. E uma das questões que a gente analisa é a questão da gestão, porque nós, como contabilidade, nós entendemos a importância de você saber gerir, e essa gestão, ela tem várias etapas, né. Desde a hora que você vai, procurar a tua matéria-prima, aonde que é o que tem uma boa qualidade e quanto que tá. Vai chegar aqui para mim para eu produzir, o que que isso vai me gerar, quantas pessoas eu preciso, o salário dessas pessoas, o encargo dessas pessoas, a máquina, questão de manutenção. Então, nós escalamos os funcionários, os nossos clientes dessa forma. Quem tem, não é só aquele cliente que paga todo dia, que paga em dia os impostos, mas também os que sabem gerir os seus negócios, que fazem todas essas análises, análises estratégicas, análises financeiras. E eu acredito que, se eu não me engano, a nossa última atualização, nós temos apenas um cliente que se encaixa no A. Ele é do ramo de clínica, mas assim, ele tem uma equipe, ele tem toda uma estrutura, é o único cliente que realmente está no A maioria é entre B e C. Então, nós entendemos bastante essa questão do quanto é importante a gestão, e não é e a gestão é o 100% da empresa, Isso que aí. vai fazer ela E girar. é uma questão que a gente tem que trabalhar muito os clientes, né? Porque o pessoal ainda vê o contador como quase inimigo da empresa. Eu sou obrigado a ter um contador, então eu vou achar o mais barato e vou só fazer o básico ali com ele. E manda o básico pra gente. E a gente conseguir as informações é muito difícil. E é uma coisa que a Isa e a mãe dela, a dona Beth, a Frutillar fazem. Então, nossa, muito parabéns, porque não só escolher um profissional, provavelmente, do que eles conseguem oferecer de maior qualidade do que eles precisam, como assim um profissional lá dentro, justamente para auxiliar nessa questão. Porque se você faz tudo certinho, mas eu vou pagar muito imposto. Mas se você fizer tudo certinho, a contabilidade vai conseguir te mostrar em números, em dados, como que está a situação da tua empresa, financeira e operacional, né? E a e ela provavelmente precisa do relatório de outros setores Uhum. para fazer o trabalho dela também. É, exatamente. Então, ela hoje para nós é uma pessoa bem importante lá na empresa. Ela nos direciona para muitos sentidos no caminho da profissionalização. A gente está traçando esse caminho lá dentro. Mas com o
essa fala que tu trouxe em relação à maturidade de gestão das empresas, desde que se começou a falar sobre a efetividade da reforma tributária, a realmente: "Não, vai mudar", ela traz um tema muito importante relacionado à maturidade de gestão e maturidade de custos, porque o nosso fluxo de caixa, o nossa precificação e a nossa competitividade no mercado está em jogo, e a diferença entre você conseguir fazer um bom trabalho ou não, e fazer um bom trabalho é assim, ó, continuar faturando, né, continuar vendendo e que no final te sobre para você reinvestir ou sei lá Deus o que que você queira fazer, mas você continuar fazendo um bom trabalho é você ter maturidade nesses 3 aspectos. Então, nós estávamos falando antes sobre mudanças que fazem ou não fazem sentido, né, o desconforto que isso gera para nós todos os dias é um desconforto que é tão grande que a gente se acostumou já. São tantos passinhos em sentido da evolução que a gente se acostumou com o desconfortável lá dentro. E muitas vezes, a gente demora para entender o sentido de algumas mudanças, mas a partir do momento que você começa a colher os frutos dessa resiliência e desse processo, né, dessa sistemática, começa a ficar mais fácil. Então, eu vejo que o pequeno, né, nós somos uma distribuidora pequena, nós temos grandes players aí do mercado que batem de frente e a gente tem que aguentar o tranco. A gente tá no mercado para isso. E as pequenas empresas são as empresas que sustentam a economia no modo geral. Então, trazer essa consciência do desconforto da mudança e da a importância em relação à Gestão. gestão e governança, né, que é basicamente a conformidade. Então, Uhum. trazer essa reflexão em relação a: "Ah, mas eu acho que vale a pena eu me esforçar um pouquinho mais, sentir essa dor, mas me adequar para ficar conforme, porque ano que vem não tem escolha". Então, vale a pena refletir agora, que ainda não dói tanto, né, e você pode sentir a dor aos poucos, do que levar um soco na barriga e aí depois sofrer para se recuperar dessa dor. Então eu acho que é importante. E você trouxe ali um ponto muito importante e e que a reforma vai trazer a questão do caixa, fluxo de caixa. Se realmente vigorar a questão do imposto já cobrado lá, O split é payment, né? é, o Uhum. split payment, se realmente entrar em vigor, nós sabemos, né, que tem muitas empresas que usam o dinheiro do imposto para girar o mês. É. E depois renegocia, renegocia, renegocia e renegocia as dívidas. Então, a reforma tributária traz essa questão de você fazer o planejamento do fluxo de caixa, porque tem empresa, principalmente as pequenas, que o pequeno empresário é o mais difícil de de criar essa conscientização da gestão, de forma geral, né, a gestão do negócio que seja. Nós temos uma grande dificuldade de criar essa conscientização, então a reforma tributária vai forçar um pouquinho ele ter que trabalhar com fluxo de caixa. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem, um pensamento, uma mensagem, algo que vocês acham relevante para os nossos ouvintes, e também, fazer o convite para que eles possam participar do dia D do feirão do imposto. Legal, então vou começar pelo convite, para não perder o fio da meada. Dia 30 de maio, nós vamos realizar o dia D do Feirão do Imposto, em Fraiburgo, na praça do Eu Amo Fraiburgo, que fica em frente ao Hotel Renard, ali em frente ao lago. Nós teremos venda de produtos sem imposto, divulgação do impostômetro e uma corrida chamada Corrida Start Jovem, correndo atrás do prejuízo. Estamos encerrando o segundo lote, inclusive, está se esgotando o segundo lote, logo acaba o segundo lote e vira para o terceiro. Então, no nosso Instagram do Núcleo de Jovens Empreendedores, está lá o link para fazer a inscrição. E vai ser um dia bem legal.
vamos trazer várias dinâmicas relacionadas a essa conscientização. E nesse mesmo sentido, eu quero trazer a minha mensagem final, que é sobre a importância de buscar conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço, né? Isso é uma coisa que a gente sempre escuta, principalmente de bons professores. E lembrar disso todas as vezes que a gente fica diante de uma oportunidade de aprender um pouco mais. Então, hoje foi uma oportunidade de fazer uma troca muito importante e levar isso em conta todos os dias é muito importante para conseguir evoluir no sentido que a gente precisa. Tiago. Eu acredito que a gente tem que sempre se preocupar, né? Ter essa preocupação em gerir os nossos negócios, em gerir nossa vida, porque a gente vai muito no automático. E o brasileiro tem essa questão de sempre dar um jeitinho, né? Ah, eu vou fazer assim, depois eu dou um jeitinho. Uhum. Só que de jeitinho em jeitinho a gente só fica emendando um outro, sempre apagando fogo, né? E nunca cresce, né? Para você crescer como pessoa profissional ou como empresário, você tem que se planejar, tem que ter planejamento. O Brasil exige esse planejamento, né? O nosso governo, vamos dizer assim, né? A nossa estruturação, né? De negócios aqui no nosso país exige muito planejamento. Não que em outros lugares não. Mas o nosso, ele é mais pesado, ele pesa mais a mão disso, ele exige mais de nós. Então tem que se planejar. Sempre consultar os profissionais competentes, tirar dúvidas, nunca ficar esperando que o outro vai fazer por você, porque, né, é o nosso negócio que está em jogo, é o negócio de vocês que estão em jogo, não é o do outro. Então, se planejar, buscar conhecimento, que nem a Isa falou, que é essencial. Nós temos ótimos profissionais, professores, né? A gente está entrando numa onda de coaches, né? Tem ótimos coaches ali, mas tem que ter cuidado. Às vezes é muito mais valioso você pegar o professor, você fez um curso, você tem o contato, trocar uma ideia, do que ir no que está na moda na mídia. Porque às vezes o que está na moda na mídia está lá para ganhar dinheiro e não para orientar, ensinar. Então, é isso. Se planejar e estudar. Porque a vida é sempre assim, a gente se forma e a gente continua estudando o resto da vida, porque as coisas mudam, são mutáveis, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que os empresários e a população no geral escutem só um pouquinho do que a gente comentou aqui e peguem pelo menos só um pouquinho de aprendizado. E na descrição nós vamos colocar as redes sociais de vocês, da CIAF também, tá? Para o pessoal fazer a inscrição da corrida. E muito obrigada. Obrigado.